Primeiro você diz que é jornalista e fala que não acha nada e faz uma pergunta sobre seus achismos. É que eu estranho. Não tenho que achar, mas respondendo então a sua pergunta, eu estou entrevistando. A grande questão, então deixa eu responder, com base na sua pergunta feita de achismos, né? Sabe quando o feitiço vira contra o feiticeiro? A CNN preparou uma armadilha para Nicolas Ferreira, achando que o encurralá-lo ao vivo. Mas o deputado não só escapou, como usou a armadilha contra eles. O resultado? Um show de desconforto e caras amarradas que você precisa ver. Vamos juntos assistir o trator passar por cima da narrativa deles. Roda aí. Só alguns apontamentos. O senhor falou da anistia geral e restrita. Os torturadores da ditadura também foram beneficiados além da esquerda. Segundo ponto, a decisão do ministro Alexandre de Moraes foi referendada pela primeira turma. Então não foi apenas ele que tomou a decisão. Ou seja, você concorda comigo então, Uribe, que... Eu não concordo, eu sou jornalista, estou fazendo uma pergunta. Apenas uma questão, deputado. Não, doutor Uribe, mas... O protesto de vocês foi extremamente maior do que se esperava. O protesto dos senhores foi maior do que se esperava, realmente. Se viu que há uma mobilização popular, principalmente em defesa de Jair Bolsonaro e contra o presidente Lula. Isso é inegável. Teve o triplo da última manifestação da anistia. Só que a gente vê a direita só defendendo a anistia. Agora a direita ameaça, por exemplo, obstruir as sessões do Congresso Nacional. Não é um tema muito focado nos parlamentares, que não interessa a boa parte da população que passa fome, que tem outros problemas e quer ver projetos sendo aprovados? O IOF é um exemplo. O trabalho de vocês fez com que a maior parte da população que era contra o IOF ficasse feliz com a mobilização que vocês fizeram. Não é falar para a parede, falar sozinho, ficar só no tema da anistia e não propor uma pauta ampla que interesse o país, seja a população de direita ou a população de esquerda? Primeiro você diz que é jornalista e fala que não acha nada e faz uma pergunta sobre seus achismos. É estranho. Mas respondendo então a sua pergunta, eu estou entrevistando. A grande questão, então deixa eu responder, com base na sua pergunta feita de achismos, né? O que eu estou querendo dizer, Uribe, é o seguinte. Primeiro, a respeito sobre a anistia, é o que exatamente estou querendo dizer. Houve uma anistia ampla, geral e restrita, eu não disse somente para a esquerda, houve uma anistia ampla, geral e restrita, e é isso exatamente que eu estou pedindo para todos. E neste caso, agora em específico, foi para as pessoas, obviamente, que cometeram aqui alguns crimes e delitos, mas não de proporção de 17 anos. Agora, quem não está preocupado com o foco dos grandes problemas reais do país é o ministro Alexandre de Moraes. Porque, no fim das contas, nós estamos fazendo um trabalho aqui, tentando fazer um trabalho para olhar para as causas profundas do nosso país, como, por exemplo, saneamento básico, onde tem 100 milhões de pessoas que não têm água potável e nem saneamento básico no nosso país. A gente tem que tratar sobre o problema de segurança aqui no nosso país. Nós temos que tratar a respeito de problemas sobre educação no nosso país. Agora, quem está no Poder Executivo? Quem que está no Poder Judiciário somente gastando o seu tempo em perseguir opositores? Qual é a medida que o nosso Judiciário tem tomado contra o crime organizado? Qual que é a medida que o nosso Judiciário tem tomado contra tudo aquilo que você me perguntou e está dizendo sobre as causas profundas do nosso país? Agora, o que exatamente nós estamos querendo dizer é isso. Vamos dar um primeiro passo de pacificação no país. Agora, vamos lá. Um pai que é condenado a 17 anos, como o caso do Rubens, que foi condenado a 17 anos porque furtou uma bola assinada pelo Neymar aqui no Congresso, está distante da sua esposa, Norda, com um filho recém-nascido e com outro filho de 6 anos de idade. Isso não é uma causa profunda? É uma pergunta que eu faço. Você sanar injustiças feitas por um judiciário que colocou pessoas na cadeia por conta de um post em 2018 não é olhar para as causas profundas? A grande questão é que o brasileiro olha para todas essas questões genéricas e se apega a isso. Agora, as causas que realmente impactam o coração das pessoas, que é injustiça, que é de fato lutar pela verdade aqui nesse país, isso é deixar de lado. É o filho do outro, né? É o tio do outro, é a sobrinha do outro, é a avó do outro, né? Porque, afinal de contas, uma pessoa de 71 anos foi colocada novamente na cadeia, retirada da prisão domiciliar, porque cometeu o grande crime da quebra de cautelar de ir para a fisioterapia. Isso é o ministro Alexandre de Moraes está fazendo. Então, assim, vamos parar de olhar. O foco está aqui em nós, o foco não está no ministro Alexandre de Moraes. Quem está sendo sancionado por uma lei que só está criminosa? Não sou eu. Nem é nenhum dos deputados aqui. Querem ajudar a pacificar o país? Comecem a dando o exemplo, começando pelo ministro Alexandre de Moraes.
Rui Barbosa pode ressuscitar que não ia adiantar de nada. Não existe um caminho jurídico para quando só uma pessoa decide a respeito de tudo. Eles irão recorrer a quem? Fazer o embargo de declaração para poder cair no próprio ministro Alexandre de Moraes? Mais uma vez, o ministro Alexandre de Moraes, ele acumula funções. Ele é o delegado, ele é o investigador, ele é o promotor, ele é a vítima, ele é o delegado, tudo ao mesmo tempo. Até mesmo o próprio Flávio Dino, por exemplo, que tem uma ação contra o presidente Bolsonaro, não se coloca impedido nessas ações. Ou seja, a gente, de fato, precisa colocar os pingos nos is e mostrar que não, nós não estamos em uma democracia que eu, como deputado, apresento uma PEC e isso vai ser aqui tratado de uma forma legislativa e da forma como deveria traçar o curso natural. Não, eu quero dar um exemplo aqui mais recente, e nem é sobre, digamos assim, uma pauta, digamos, moral, por mais que isso atue na vida das pessoas, mas é uma pauta econômica. A derrubada do aumento de IOF foi feito pelos deputados, foi feito por essa casa, foi feita pelo Senado, e o que aconteceu? O PT recorre até o STF e é sorteado, o homem sortudo, cai na mão do Alexandre de Moraes para poder decidir, então, o aumento do IOF. E o que ele faz? Ele mantém o aumento do IOF. Ou seja, isso não é violar as barreiras e os limites dos poderes que nós temos? Ou seja, já não há mais poder executivo, legislativo e judiciário. Há somente um poder chamado Alexandria. De fato, é somente o ministro Alexandre de Moraes que decide a respeito de tudo. E quero deixar aqui algo bem claro. Não tem uma oposição ao ministro Alexandre de Moraes por picuinha, por bia. Isso aqui diz respeito a questões muito sérias, como eu disse. O ministro Alexandre de Moraes está em uma lista, não uma lista de chamada de uma escola, ele está em uma lista onde existem pessoas que são violadores de direitos humanos, criminosos de alta patente. E isso precisa ser dito de forma clara. As sanções que ocorrem com ele está querendo levar todas as outras demais autoridades para o mesmo buraco que ele está se colocando. Por isso, nós como deputados e também senadores, anunciamos hoje que sim, nós iremos parar as sessões até que haja um diálogo para pautar, em primeiro lugar, a anistia ampla, geral e restrita, até mesmo porque a esquerda foi concedida com este benefício anteriormente e não por conta de vidros quebrados, mas por saquear bancos, por crimes de terrorismo e crimes de morte. O segundo ponto é impeachment do ministro Alexandre de Moraes e, consequentemente, a nulidade de todos os seus atos. Afinal de contas, você tem uma pessoa que já, de diversas formas, deixou bem claro que extrapolou os seus poderes, tem feito vingança processual e tem colocado pessoas na cadeira meramente porque estavam de verde e amarelo. Não vi ninguém de vermelho que cometeu os mesmos crimes aqui ser preso nenhuma vez aqui no nosso país, porque já teve momentos onde a esquerda já invadiu também aqui esses locais e nada aconteceu. E, por fim, o fim do foro privilegiado, que não tem nada de privilegiado, né? Não, como deputado, o foro privilegiado, olha só, deveria ser para poder proteger os deputados, o seu artigo 53, a inviolabilidade do mandato, mas hoje o maior ataque que há à nossa prerrogativa de deputado e senador é vinda do Supremo Tribunal Federal. Então, não há privilégio nenhum. E, por fim, eu deixo aqui minha pergunta. Por que Jair Bolsonaro e todas as pessoas que foram envolvidas no dia 8 estão sendo julgadas pelo Supremo Tribunal Federal? Por quê? Me fala um aí que foi colocado anteriormente. Ou seja, o ministro Lula foi colocado, na verdade, estava numa primeira instância, foi feita uma manobra para poder jogar, enfim, para o STF e assim ser solto. Agora é o contrário. Tira-se da primeira instância para poder ter um julgamento, para poder jogar para o STF, para literalmente fazer um jogo de cartas marcadas. Esse é o cenário atual do nosso país. E há quem diga que nós estamos em uma democracia.